Saudações, terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui na Academia Universalista e hoje na nossa segunda aula do nível social 3, o último nível desse caminho social, tá? E hoje a aula fala um pouco sobre a quarentena cósmica. A aula passada falamos sobre ufologia e abrimos esse assunto e até a importância desse assunto. E eu até digo que é um assunto que, infelizmente, a sociedade ela não abraça, não se adentra na ufologia como deveria, tá? Porque está lidando com uma das perguntas mais importantes da humanidade, que é a questão do nosso isolamento ou não, nesse cosmo aí que a gente viu infinito, né? E agora vamos para um assunto que eu considero um dos assuntos mais intrigantes, complexos e importante também, que é sobre uma quarentena cósmica. O que é isso? Não estamos coexistindo, convivendo no nosso dia a dia, lidando diretamente com seres de outros locais, fisicamente falando, e isso nos gera uma dúvida muito grande, né? Se existem, onde estão e por que não estão aqui, tá? Então vamos agora criar algumas perguntas, que essas perguntas são a ferramenta de reflexão que vão estimular sua mente a aceitar as perguntas. Eu acho que esse é o objetivo dessa aula. Não é somente responder. Tá? Eu vou trazer aqui sempre um conjunto de possibilidades, mas sempre destaco que isso não é a realidade. Tá? Ainda mais que é um assunto bem complexo. E aí vem a pergunta básica nesse tema, que é: beleza, vimos a ufologia. Na verdade, deixo aqui uma ressalva. Se você está assistindo esse vídeo agora, cienciauniversalista.com.br, no site, tem todo o conteúdo programático, um mapa, enfim, toda uma estrutura, toda uma plataforma, inclusive pedagógica, que vai servir de alicerce para essa aula. Então, se você está aqui, você viu o Caminho Social 1 passado, viu o Caminho Social 2, todo presente, toda a estrutura, possíveis influências, e agora estamos entrando para um entendimento de um possível futuro. Tá? Então, se você também viu o Caminho Universo, se você também já viu o Caminho Consciência, vai te ajudar bastante a pegar alguns conceitos que eu vou colocar aqui, e já tem uma premissa de que você já está com uma certa base das outras aulas. Beleza? Tenho dito, vamos seguir. Então, onde é que estão os ETs? Essa é a pergunta-chave. Cadê que eles não estão aqui, andando entre a gente, falando com a gente, cumprimentando a gente, dando bom dia, indo trabalhar com a gente? Cadê essa galera? Tá? E para isso, eu queria expandir um pouco a nossa compreensão do que sejam alienígenas, extraterrestres, seres de outros locais, tá? Como tem gente que pergunta assim: Rodrigo, você acredita em ETs? Cara, isso é tão vago. O que é que você está querendo dizer com isso? Pior ainda os ETs são bons? Vimos na aula dualidade, né? Mais complicado ainda. Então, quando a gente fala de extraterrestres, estamos falando que está fora do planeta Terra. Mas, necessariamente, para o nosso entendimento, fora da superfície do planeta Terra. Fora da nossa sociedade, da nossa dimensão. Então, para isso, eu vou abrir um pouco o leque de alguns conceitos, algumas categorias que lidam com consciências que são de fora da nossa sociedade, fora do planeta Terra. Temos os terráqueos, por isso que eu faço uma saudação sempre aos terráqueos, que são os meus amigos, meus irmãos aí, de jornada, que somos nós, seres humanos, que estão coexistindo aqui na superfície desse planetinha tão bonitinho. Tá? Então, são todos humanos que estão na superfície do planeta Terra. Somos nós, os terráqueos, vivemos na mesma casa, sem separações, sem fronteiras imaginárias, puramente terráqueos. E existem os extraplanetários. O que são os extraterrestres? Aqueles que são consciências que estão fora do planeta Terra. Estão em outros astros, outros planetas, enfim, fora do planeta Terra. Tá? São os extraterrestres ou extraplanetários. O que seriam intraterrenos? Seriam civilizações que, de alguma forma, nessa dimensão ou em outras, estariam vivendo abaixo da superfície do planeta Terra. Tá? Dentro aí da crosta do planeta Terra. Existem também os ultradimensionais. O que seriam isso? Seriam todas aquelas consciências que estão em outra dimensão
de percepção de realidade, outra dimensão que não é a nossa, tá? Então essa dimensão que popularmente chama de dimensão física, eu não gosto muito dessa nomenclatura, porque a dimensão física ela é relativa. Para quem está em outra dimensão, a outra dimensão é física para eles. A diferença é que são dimensões físicas ressoando diferente no campo espaço-tempo que vimos, principalmente no caminho universo. Tá? Assiste lá as aulas que é bem interessante. E existe uma definição que é o dos ultras escalares. Essa é uma definição que eu coloquei aí, que é para explicar o seguinte. Às vezes existe uma consciência que está até na nossa dimensão, mas a escala é tão diferente, ou seja, o tamanho é tão diferente que a gente às vezes não concebe nem que existe consciência ali. Às vezes de tão pequeno que possa ser, ou tão grande que possa ser, e a gente imaginar que aquilo tão grande, aquilo pode comportar ser uma manifestação de uma consciência. Então a gente não vai conseguir perceber isso, tá? E aí vem uma avalanche de perguntas. Como é que são detectados? Como detectamos estas civilizações? E aí vai depender bastante. Dependendo bastante de que tipo de civilização e aonde ela se encontra, né? Enfim. Então, o mais complicado que eu acho são os ultradimensionais e até os ultraescalares, porque eles estão praticamente em uma outra percepção de realidade. Então, é difícil com os nossos sensores básicos e até a nossa aparelhagem de hoje em dia, deixa a ressalva, perceber, captar essas manifestações de consciências em outras dimensões. O ser humano lidar com outra dimensão é algo bem complicado, tá? E o que oficializaria uma detecção? Aí é que é um outro problema também. Muitos povos, né, como a gente viu na aula passada lá, o ex-ministro de Defesa do Canadá, o Paul, ele já oficializou, né? Ele afirma. Mas e aí, você acredita ou não? Então, é difícil. Eu acho que muita gente está esperando passar na TV ou bater na porta da casa para ainda suspeitar. Eu acho que esse negócio é real. Então, o oficial, nós vimos principalmente no nível social 2, quando a gente fala de controle do poder, que a informação oficial ela só vai chegar a você depois que ela foi trabalhada, peneirada, filtrada, programada, ou seja, é aquilo que um grupo quer que você aceite como verdade. Então hoje você tem que buscar sempre fontes oficiais, não somente. Você tem que buscar também a sua própria mente como fonte de análise, não de conteúdo, não de baú da realidade, né? Mas de análise para você buscar diversas fontes, fazer toda essa análise de integração de base do conhecimento, que eu chamo de universalismo, e aí sim você vai ter a sua percepção que provavelmente vai estar acima do que a gente chama de oficial. Porque infelizmente oficial é só o resultado de um pequeno grupo que domina tal assunto, domina o planeta e é a sobra do que eles consideram relevante para você nesse momento. Por que as civilizações são discretas? Essa pergunta, inclusive, está destacada, porque essa é a questão. É isso que precisamos abordar nessa aula. E quem que são os ETs? Eles estão vindo da onde? São bons, são maus? Aí vem, nunca vi nada, preciso acreditar? Eu nunca vi um OVNI, nunca vi um ET na minha porta. Então, Rodrigo, eu acho isso tudo balela. E para que acreditar nessas coisas? Aí vem a minha colocação. Você não deve acreditar. Você deve compreender. Com todas as aulas que tivemos no passado até chegar a esta, eu acredito que você já refletiu bastante para compreender que o universo ele é muito maior e muito mais complexo do que imaginamos. Está até escrito aí na tela. Tá? Então, vimos um modelo de universo fractal, vimos a imensidão do tudo em tudo, dos pontos, lembra? Caminho universo? Vimos as múltiplas existências, vimos as consciências multidimensionais, ou seja, vimos muitos assuntos para a gente começar a compreender isso atrelado à pesquisa, atrelado à espiritualidade,
atrelado a relatos de povos antigos, né, da história. Enfim, há muitas bases do conhecimento e dentro da própria visão científica nós vamos compreender que a probabilidade de estarmos sozinhos no universo é nula. Tá? A vida ela é muito repleta aí fora. Inclusive, o caminho consciência ele é bem complexo porque definir o que é consciência é tão difícil como você definir o que é o próprio universo. Então, vamos ver que o próprio universo é uma manifestação mental, é uma manifestação de consciência. Tá? E tudo passa a ser consciência em potencial. E o que vai mudar a nossa percepção de algo ser consciência ou não é justamente a nossa perspectiva de realidade que vai definir isso aí. Dimensão, escala, velocidade de percepção dos fatos, ou seja, de tempo. Tá? Enfim, o negócio é bem complexo mesmo. Então aí estão algumas representações. Já existem catalogados aí diversos relatos de avistamento de seres, onde existem seres que são humanos, a raça humana não sendo exclusiva do planeta Terra. O planeta Terra é só mais um local que os humanos ficaram, mas de humanos que habitam outros planetas, civilizações completamente diferentes, com uma aparência que lembra insetos, ou que lembra os Greys, aí, que são esses cinzentos, baixinhos, olhos grandes, cabeça desproporcional, corpo pequeno, mais atrofiado. Alguns muito altos, uns com características que lembram os répteis, uns que parecem aí, ó, o Harry, hóspede de barulho pé grande, que eu até já sonhei, né? Já comentei isso. O próprio Jesusão aí, como uma representação de um humano que veio de longe. Enfim, de um humano não, né? De uma consciência humana aqui na manifestação na superfície do planeta Terra, tá? Então, nós vimos diversas aulas e tocamos agora em um conceito que é a percepção de realidade. Nós precisamos lidar com esse conceito de, poxa, para eu avaliar se existe algo lá fora, eu preciso entender um pouco o que é o fora, entender o que é aqui dentro, o que eu sou, como eu percebo as coisas que estão ao meu redor. Né? E que foi toda essa jornada, e aí vamos entrar em percepção de realidade. Aí, mais perguntinhas para vocês. Vocês ficam, às vezes, achando que eu vou trazer sua resposta, né? Negativo. Você precisa de pergunta para poder evoluir. Como é o universo? Simples, responde aí. Como é que você acha que é o universo? Você olha assim para as estrelas, olha para o infinito e pensa, caramba, isso aqui é o quê, meu irmão? Não dá um nó na cabeça? Não dá uma certa angústia, né? Aí vem a pergunta, existem outras dimensões? Essas perguntas são necessárias porque, às vezes, quando você vai conversar com alguém pergunta, você acredita em extraterrestre? Você precisa conversar essas coisas. Você precisa mostrar que o universo é muito mais rico do que, muitas vezes, as pessoas imaginam. Então, como é o universo? Existem outras dimensões? E como perceberia consciências de outras dimensões? Como? Aí vimos no caminho consciência, vimos a questão do cérebro, o que é o cérebro no corpo humano, o que é essa rede neural, que arquitetura é essa que ela gera, que estrutura é essa, o que são os retículos cristalinos dentro de certas glândulas, nesse conjunto chamado cérebro, o que é que isso produz, por que esse retículo cristalino com aquelas geometrias específicas em pessoas que são tidas como videntes, sensitivas ou médiums, porque essa estrutura tem um arranjo diferenciado, né, ou trabalhado em uma geometria diferenciada, ou seja, nós vimos que começamos a lidar com conceitos de ultradimensionalidade, de percepção ultradimensional ou mediunidade, como queira chamar, e começamos a ver que esse conceito é um conceito físico, é um conceito até biológico, tá? E não um conceito místico ou um conceito, vamos dizer assim, espiritual, tá? É um é um sentido, é uma aptidão, é um mecanismo que o ser humano tem de perceber informações que vêm direto do campo mental, diretamente para a nossa singularidade. Tá? E o que consigo perceber do universo? E aí fizemos toda a análise do fluxo de informações para a nossa consciência. Né? Lembra do caminho discernimento, o caminho sentimento, campo mental e o campo espaço-tempo? Pois é, não está entendendo? Lá atrás. E o que é consciência? Pronto, essa pergunta, meu amigo, é tão difícil como o que é o universo.
Porque no momento que nós consideramos a consciência como uma singularidade, que nela está contida todo um infinito, que é o modelo fractal do universo, nós vamos ver que conceituar universo e consciência são só lados diferentes de uma mesma moeda. Tá? E a coisa é bem complicada. E como é que estamos sozinhos no universo? Pergunta que fizemos já muito ao longo dessa jornada aqui, dessas aulas. E como a vida chegou na Terra? Lembra no Caminho Social 1, onde falamos sobre diversas hipóteses de como a vida se originou na Terra? Depois vimos as primeiras sociedades, como elas surgiram possivelmente aqui no planeta Terra. E a vida, vimos que uma das grandes teorias é a panspermia. Ou seja, a vida ela migra aí pelo universo. Tá? E aí vem outra questão. Já fomos visitados? Caminho social também, hein? Quando a gente vai lá passado. E o que não faltaram foram evidências da visita de outras civilizações em nosso passado recente. E no nosso passado remoto também. Lembra da pegada lá que esmagou um insetinho na época dos dinossauros, enfim? E ainda nós somos visitados? Ou essas visitas acabaram? E nós já convivemos com outros seres? E aí nessas imagens vem aí, ó, o olhar, um dos sentidos que mais utiliza uma capacidade cerebral é a visão. Quase um terço do esforço, vamos dizer assim, computacional do nosso cérebro é para gerar as imagens, decodificadas, né, através da luz que entra pelos seus olhos. Então, os sensores recebem aquelas radiações e o cérebro começa a converter aquilo em imagens. E aí, lembra quando a gente estudou sobre o corpo? Vimos a questão da caixinha dos sentidos? É até perturbador imaginar que a gente nunca lida com a realidade diretamente. Tudo que a gente percebe por realidade é uma conversão de um maquinário, conversão de sensores, onde sensores esses converteram a informação em meios diferentes e o cérebro interpreta essas informações que chegam até ele através de eletricidade, através de magnetismo, através de química, tá? Então, nós já convivemos com outros seres, então nossos sentidos aí, eles geram a limitação da percepção da própria realidade. Conscientemente, nós já temos a percepção que a nossa percepção é limitada para tudo, inclusive para a presença de outras consciências. Esse ser aí que está baixando a cabeça e chorando é o filme Missão Marte. Assistam esse filme, o final é muito, mas muito interessante, tá? E aí uma imagem revelando como diversas consciências podem existir aí fora. E vimos no slide anterior como é difícil, inclusive, perceber os diversos tipos de consciências, como ultraterrestres, enfim. E seguindo, vamos agora entender o seguinte. Antes de eu mostrar o que vai aparecer aí, eu queria explicar o seguinte. Uma consciência, estudos mostram que para uma consciência começar a viajar para outros planetas, para distâncias muito grandes, significa que aquela civilização precisou de um tempo muito longo de desenvolvimento para atingir aquela tecnologia. E, para uma civilização sobreviver a esse tempo todo, é necessário, em grande parte, o cooperativismo dentro da sua própria raça. E isso, muitas vezes, eu posso dizer assim, é uma grande influência para que essas civilizações sejam civilizações que compreendam o ciclo evolutivo, já que aprenderam com sua própria espécie, e com isso elas vão procurar manter a mesma estrutura para as outras, sabendo que qualquer perturbação nesse ciclo evolutivo pode desencadear a completa extinção daquela outra espécie. Tá? Então, com isso eu estou dizendo que todos os ETs são bonzinhos, benevolentes, por exemplo, com o humano? Não, não necessariamente. Mas certamente se uma civilização já chega aqui e vem de muito distante, entre eles, com certeza eles já são muito cooperativos, tá? Mas podem encarar o ser humano como uma pedra no sapato só, por exemplo. E aí eu vou colocar aí agora para vocês uma cena
um pequeno GIF de um filme que eu recomendo bastante, que é a saga aí dos novos filmes, eu acho que a trilogia, no momento, ou são 4, eu não lembro, acho que são 4 já, do Star Trek. Jornada nas Estrelas. Tem Além da Escuridão, tem o primeiro Star Trek, tem o outro que eu esqueci o nome, enfim. Assistam, filme de aventura muito bem feito, muito legal. E em um certo momento, eles até aproveitando a fama do planeta Nibiru, eles fazem uma sátira e a Enterprise, que é essa grande nave aí que está saindo da água nessa cena, ela visita o planeta Nibiru para uma missão. Assistam o filme para entender o que é a missão que eles estão fazendo em Nibiru. Mas a regra é muito clara da Confederação, lá Galáxia, lá da Enterprise. No planeta Nibiru é uma civilização que não tem um nível muito evoluído. Eles não ainda estão em certa categoria preparados para um contato. Então não se façam visíveis jamais, beleza? Aí todo mundo, beleza. Claro que deu merda. E a própria Enterprise apareceu. E a galera de Nibiru ficou de cara, ó. Meu Deus! Eles bem primitivos, né, em relação ao humano, né, naquela época. E eles vendo aquela coisa que eles não conseguiam compreender, saindo da água com aquelas luzes, aquela coisa toda. E disparou aos céus. Cara, mostra que eles tinham toda uma estrutura social. E dentro da estrutura social deles, eles tinham os pergaminhos, etc. E tinham umas imagens que eram a representação deles dos deuses, das divindades, né, para aqueles seres. E mostra que logo após a Enterprise aparecer, olha o que aconteceu. Eles começaram a desenhar no chão a própria Enterprise. E aí começou, meu amigo, minha amiga, começou uma nova lenda, um novo conto. Começou, quem sabe, uma nova tábua aí, Anunnaki. Começou um novo conto sumeriano, de repente, lá em Nibiru. Ou seja, começou uma nova narrativa e imagem dos deuses, daqueles seres, daquela maravilha que veio do céu. Tá? E, Rodrigo, isso aconteceu na Terra? Gente, vocês viram no Caminho Social que isso aconteceu não na Terra, em quase todas as culturas, como até recentemente. Em uma das ilhas lá do Pacífico, lembra? Que passou uma frota de avião, eu não lembro se na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Os nativos isolados viram aquele avião passando e, ó, eles fizeram de palha, uma réplica do que eles viram, aquilo que voava nos céus, no sentido de chamar atenção e, quem sabe, receber a visita de, né, daqueles deuses, praticamente, que passaram ali. Então, isso mostra que isso está acontecendo aqui e certamente não seria diferente em um outro local. Tá? Por isso que a interpretação do que são deuses, etc., como vimos no Caminho Social, lá na parte das mitologias, é algo muito plausível de ocorrer uma falsa interpretação onde tecnologia vira magia. Tá? Tivemos uma aula basicamente falando sobre isso. Tá? E entramos aí na questão do passado integrado. Vimos diversas evidências de que, pela nossa história, diversos povos eles nunca tiveram contato. Mas vimos que, não só na arquitetura, como em toda a cultura, como inclusive em relato dos povos que vieram dos céus, os povos que vieram das estrelas, os povos que vieram da fenda negra do centro da galáxia, que muito recentemente, pela primeira vez, registramos uma imagem de um buraco negro, inclusive no centro da nossa galáxia também tem um supermassivo. Ou seja, diversos relatos semelhantes, culturas semelhantes e sempre ligado ao fora. Sempre ligado ao fora. E aí tem algumas representações dos deuses, né? Semelhantes viajantes dos céus. Aí, ó, México, Egito, Indonésia. E Índia também, a mesma estrutura. Estrutura piramidal. Vimos a questão do tetraedro. Por que pirâmide? Olha as três portas, a porta maior do meio. Aí embaixo, mandar um salve aí, ó, pro meu amigão aí na porta do meio, a porta maior, Gianluca, coordenador aqui da Academia Universalista. Ao lado esquerdo da imagem aí, Ramon, tá aqui sempre com a gente também, já deu palestra aqui com a gente, um cara fantástico, participando aí. E aí isso foi em Salvador, tá? Essa foto, e mostrando que as igrejas, ou seja,
que toda a religião, as religiões cristãs, elas seguem simbologias que vieram do Egito, que vieram da Suméria e que vieram aí de culturas antigas, mostrando todo esse passado integrado, tá? E alinhado com consciências que vieram de fora do planeta. Então, nós vimos que nosso passado ele foi repleto de presença de consciências vindo de fora. Um que eu acho muito interessante e pouco falado é o Cororote, que é a lenda aqui no Brasil, certo? Entre os indígenas do norte aí do país. E olha que foto legal, a gente falou sobre isso em aulas passadas, né? O conto do Cororote é incrível. Como aquele ser com aquela roupa. Olha o traje aí. É exatamente um traje espacial e mostra aquele ser que estava. E ele conviveu vários dias. E os índios foram para cima, né? Ficaram com medo. E ele conseguiu explodir uma rocha só com um gesto. Certamente alguma arma, né? Mas ele era pacífico e conviveu e trocou ideias, enfim, né? Deus sabe como, certamente não conversando. Mas ele passou um tempo aí, uns dias com a tribo e foi embora. E isso marcou, como no filme do Star Trek Nibiru, marcou a religiosidade, marcou a cultura de povos aí. E até hoje se fazem homenagem a esse ser que veio do céu. Tá? E aí tem um artefato na Turquia, que você vê uma pessoa sentada aparecendo com um traje e nitidamente como se fosse um foguete, dá para ver até uns motores aí na parte de trás. Olha aí, se eu não me engano, isso é maia, semelhante a um capacete, né? E eles botavam como cabeça de cobra. Olha aí essas representações antigas também de bonecos, todos aí eles muito semelhante a estarem vestindo um traje espacial, enfim. Então, pela quantidade de informações que nós já tivemos, tudo indica que o nosso passado ele já foi repleto de visitações, tá? Vou ler aqui agora com vocês, tá? Desde a origem da vida na Terra, nunca estivemos sós na superfície. Muito de nossa história está perdida e ocultada. Esta humanidade é muito jovem ainda, mas o agravante é o acobertamento sistemático do tema, por interesses de controle e poder. Podemos, depois de todos os estudos, cogitar que a raça humana já sofreu diversas interferências, nas quais muitas catastróficas. Com esta premissa, baseada em contos antigos, a humanidade atual estaria sob condição intergaláctica de quarentena, até atingir uma maturidade mínima que não gere autodestruição. Condição esta que inclusive seria de proteção a outras civilizações. Aí agora vamos mergulhar no tema mesmo. É o seguinte, tem aí até uma representação aí, ó, de várias questões do nosso passado. Lemos aí, a nossa humanidade é muito jovem. Quando você fala 5 mil anos para cá, 10 mil anos para cá, isso em tempos astronômicos não é nada. Tá? E de 5 mil anos para trás, ou até menos, de, sei lá, 3, 4 mil anos para trás, o que não faltam são relatos e vestígios da presença de outros seres passando por aqui. Mas no tempo recente, e aí se a gente falar de 2 mil anos para cá, não é nada. É menos do que um piscar de olhos sideral. Nós estamos em uma certa quarentena, uma relativa quarentena. Então essa primeira imagem aí representa os Anunnakis, com toda a sua tecnologia lá no conto sumeriano, que nós já falamos bastante. A questão da possível Atlântida, ou seja, continentes que foram imersos, quem sabe embaixo da Antártida ou embaixo no fundo do mar, como tem lá as supostas ruínas lá no fundo do mar, perto do Japão, e mostra que existem passados que já foram enterrados. Nós não temos mais tantas informações, tá? E por que catastrófico? Existem algumas teorias, como por exemplo na própria Bíblia, quando falamos de Sodoma e Gomorra, onde o ser humano, lá nossos ancestrais, Neandertal, Sapiens, aquela coisa toda, ele sofreu algum tipo de intervenção, tá, genética, passiva ou não, e o nosso DNA ele sofreu um upgrade
e foi se desenvolvendo bastante. E nesse processo, vimos lá no conto, né, sumeriano, o ser humano, ele possivelmente no passado, ele recebeu muita informação, certo? Muita informação tecnológica, como a gente vê em Adão e Eva, a representação da maçã. Olha a maçã ali com touros, né? Já vimos isso bastante no Caminho Universo. Então, no momento que Adão e Eva, representando aí os dois como uma civilização, eles receberam muita informação, informação essa que poderia ser aplicada para um bem comum, um bem social muito grande, mas ao mesmo tempo pode ter sido aplicada para algo nocivos, como bombas, enfim, e pode ter gerado grandes cataclismas. Tá? E com isso, o que acontece? Como nós somos seres cósmicos, consciências cósmicas, quando essas coisas acontecem, nós nunca estamos sozinhos. Tá? Então, certamente outras civilizações estiveram ligadas diretamente a essa troca de informações. E se há uma treta pesada dessa, elas se tornam responsáveis. E no momento que vocês se tornam responsáveis, outras civilizações estão olhando isso também. E aí, por uma questão, não digo nem só de ética, mas uma questão de conhecimento da própria estrutura evolutiva das civilizações, consciências essas podem definir o seguinte: elas podem ter tecnologia de conseguir mensurar, observar o conjunto, vamos dizer assim, mental, tá? De vibrações do coletivo da consciência humana. Na verdade, de um planeta. Então pode ser que uma civilização chegue em um planeta e ele consegue captar as emanações mentais daqueles seres que estão naquele globo. E aí com isso definir, olha, essa galera é ainda bem primitiva. Poxa, essa galera aqui é bem evoluída. Pô, essa galera aqui eu acho que já dá para dar uma conversada, né? Sem a gente dizimar eles sem querer. Porque, como vimos ali, a questão de Nibiru, do filme Star Trek, você termina dominando uma civilização sem querer dominar. É uma dominação realmente passiva. Você, inclusive, pode destruir uma civilização só pelo fato de aparecer. Se apareceu, olhou para um lado e para o outro, deu legal, foi embora, e com isso você pode ter destruído uma civilização que não estava preparada e que esse tipo de informação podia ser catastrófico. Tá? E o que acontece também nessa representação aí das religiões. Imagina o que é lidar com esse conceito dentro das religiões. Tá? Imagina quantos seres não já passaram lá atrás, tá? Vieram aqui e não foram confundindo com divindades. Né? E foram até não bem interpretados. Então, isso tudo ligado à própria espiritualidade, a gente vai ver já, mostra o seguinte, que existe sim, cada vez mais, níveis diferenciados de ética. E as civilizações elas têm essa compreensão das consequências de certas atitudes. E o que eu acredito lá no passado, nem todas essas civilizações que estavam chegando aqui já estavam com essa compreensão tão bem definida. Né? Mas seguindo. E uma outra questão que vai gerar também um problema em relação a essa quarentena é o próprio acobertamento do que já ocorre e do que sempre ocorre aqui no planeta. Tá? Então, hoje o planeta Terra, a nossa economia é baseada na escassez. Tá? E vimos que para você controlar a sociedade, você precisa manter a escassez. Então, imagina só, se você vai ter que explicar para a civilização o que são aquelas aeronaves, da onde estão vindo e principalmente como é que está vindo, sem emitir som, sem emitir fumaça, sem emitir nenhum tipo de ruído, nada. Que energia é essa? Aí, de repente, que você desenvolve através de uma engenharia reversa ou até recebendo essa informação, uma tecnologia que vai gerar abundância energética. Você não vai ficar preocupado mais com água, nem com energia elétrica, nem com nada, porque você vai desenvolver motores ou sistemas que vai ser abundante de energia. A nossa economia vai virar de cabeça para baixo. E quem domina essa economia, quem domina o poder, não vai gostar de querer entrar em colapso. E aí, guerras podem acontecer. Afinal de contas, o domínio ele é sobre a força bruta.
e também ideológica dessa pequena elite dominante que a gente chama de governo oculto. Por isso o acobertamento ele é feito tão sistemático, tão forte como a gente tem visto. E além do acobertamento, também a desinformação, que vimos que é o mecanismo mais sofisticado de você esconder a verdade do que o próprio acobertamento. Por exemplo, relatos ufológicos, casuísticas, nós já vimos muita coisa. Mas olha que interessante vermos OVNIs, né, aeronaves, desativando ogivas nucleares. Tem testemunhas oculares, diretores que trabalharam nesses experimentos, inclusive junto com a NASA, para o lançamento de ogivas para detonar na ionosfera. E eles viram um objeto se aproximar, gerar 4 disparos de luminosos na ogiva, e a ogiva foi desativada a sua carga nuclear. Ogivas foram desativadas dentro de bases subterrâneas, com avistamento dos soldados de OVNIs pairando sobre as bases. Ou seja, a ignorância humana, a energia nuclear, ela pode inclusive interferir em outras civilizações. Então, possivelmente, além do ser humano ser ajudado a não entrar em uma decadência nuclear, quem sabe de novo, né? Pode ser também que não estejam nos defendendo somente, estejam defendendo inclusive outras civilizações, onde esse cataclismo aqui pode afetar demais uma outra sociedade, tá? Então vimos aí que a gente realmente trabalha em cima da escassez, onde você hoje o petróleo ainda, além do petróleo, fontes aí de energia é o que define a nossa economia, e o que certos governos, vamos dizer assim, entidades preferem o acobertamento também, além de você não unir, né, a civilização como terráqueos, como uma só sociedade nesse globo, e manter a segregação, que é importante para controlar o poder, você também não vai revelar questões tecnológicas que podem ruir a nossa estrutura econômica, que favorece uma pequena elite. Outros símbolos aí também é para mostrar o seguinte, que o buraco pode ser mais embaixo. Então, da mesma forma que existem consciências, outras civilizações que estejam nos ajudando, inclusive nos salvando de verdadeiros cataclismas, podem existir aquelas civilizações que elas se beneficiam em muito da nossa escravização mental, tá? Para a utilização de recursos na Terra, outras fontes de energia, enfim, tá? Então, ainda mais quando lidamos com outras dimensões, nós vamos ver que todo tipo de interesse existe. E uma outra questão também, quando a gente lida com quarentena, é que sempre pensamos em seres físicos da nossa dimensão virem para cá. Mas aí é que está. Isso a gente viu que gera um impacto muito grande. Mas não necessariamente a quarentena ela seja absoluta. E muito pelo contrário. Os seres humanos aqui na Terra, eles sempre estão recebendo consciências povos de outros lugares. E a forma mais simples de você perceber isso é você lidando com a ideia de extraterrestres, a ideia de ultraterrestres e a ideia de um intercâmbio consciencial, um intercâmbio sideral de consciências, tá? E aí vamos entrar em um conceito que o pessoal esquece, que é a própria espiritualidade. Nesse momento, nós estamos lidando com consciências de diversas partes do globo. Se vocês não assistiram um filme nacional, que é um filme sensacional, chamado Área Q, corre e assiste esse filme. Área Q, Q de queijo, tá? Q de Quixadá, de Quixemerobim, tá? Assista, filmaço. Então, as consciências estão vindo de outros lugares a todo momento, através principalmente do processo que chamam de nascimento, de reencarnação, ou seja, de acoplamento de uma consciência, de uma singularidade, a esse estado de consciência, a essa dimensão, a essa densidade de realidade. E vai exercer o seu papel aqui nessa dimensão. Então, o que não falta é tesão chegando e nascendo aí na sua casa, no seu lar, na sua família, na nossa sociedade, tá? E aí, além disso, temos também as outras consciências que estão aqui, não percebemos tão facilmente como esse espectro aí de uma que apareceu de uma menininha, né? Eu já falei sobre isso, brincando com um amiguinho imaginário, e numa foto se revelou aí o que lembra, se assemelha muito
nitidamente a estrutura óssea de um corpo humano. Então, a própria percepção ultradimensional, ou seja, a mediunidade, ela está lidando naturalmente com essa realidade. Então, não existe quarentena cósmica. De modo algum. Só não existe, realmente, só existe aquela quarentena em relação a fisicamente aquela intervenção muito ostensiva. Mas uma presença mais sutil, ela é constante, tá? Então, a espiritualidade, ela é lidar com toda essa realidade ultradimensional. Um homem aí representando Jesusão. Você acha que todas essas mentes, como Tesla, Jesus, um cara lá da sua rua que é muito sábio, muito inteligente, você acha que essa galera toda não veio de fora? Com certeza veio de outros lugares, onde havia um desenvolvimento maior em relação a certos assuntos, veio para cá para ensinar e também para aprender, que ninguém vem para aqui de graça e sempre leva um aprendizado para lá, tá? Principalmente a como não fazer tanta cagada, né? Isso aí eu tenho certeza que qualquer um que vem aprende. Então nós somos cidadãos cósmicos. Estamos somente aqui. O que nós somos não é esse corpo, é a consciência. Então a quarentena ela não existe. E falando aí agora de terráqueos ultraterrestres, eu vou mencionar a todas aquelas consciências que são terráqueas, mas não necessariamente estão aqui na nossa superfície de maneira muito visível. Inclusive, tem essa figura ilustre que está dando legal, que agora é um ultraterrestre, que é o meu querido papai, que desencarnou há pouco tempo. Algo ainda que me abala, algo assim que, por mais que a gente tenha compreensão, mas a força da saudade ela é avassaladora, tá? Então isso é algo ainda que me toca. Tenho consciência de que ele está bem, mas hoje eu posso dizer que eu tenho um pai ultraterrestre. Olha que chique. Não queria que fosse tão cedo, né? Sinto saudade, sinto de estar nessa presença ostensiva, mas eu sei que estamos conectados. E ele sabia disso, que não importa a distância física, nós sempre estaremos conectados, com todos nós. Hoje um Chico Xavier é um ultraterrestre. Existem diversas cidades aí no próprio planeta Terra que são de uma outra dimensão, como tem a questão da colônia chamada Nosso Lar, que é um dos exemplos. Ou seja, e também uma figura aí que lembra a questão de seres que podem ser de outra dimensão ou não, mas só pelo fato de estarem de repente muito distantes em relação à superfície da Terra e estarem em camadas muito mais baixas, nós não teremos também uma consciência tão fácil da presença deles, né? E vimos que consciência é consciência, não importa de onde ela é. Dependendo da camada que você esteja, você vai ver que está tudo conectado. Então, se chega em uma floresta, você vai ver consciências que estão lidando com a natureza, que estão lidando com um conjunto de seres da natureza. O próprio Cezinho, uma formiguinha, tem a sua própria consciência, uma consciência que lida com o formigueiro, uma consciência que lida com a floresta, uma consciência que está lidando com outras questões, de ser da natureza. Aí vão ter outras civilizações, ou vão ter tipo de consciência que a gente não consegue nem perceber, nem imaginar que elas estão atuantes ali. Enfim, nós nunca estivemos em quarentena, mas realmente eu acredito até que se faz necessário. Eu acredito que civilizações elas estão esperando o nosso amadurecimento atingir um certo nível para que a própria civilização humana não entre em colapso por a sua simples presença. Presença física, relatos, casuísticas ufológicas estão aí o tempo todo. Em 2020, eu, inclusive, cheguei a fazer uma live no momento, gravei, fiz toda uma análise de um OVNI que eu observei. E com pouco conhecimento que eu tenho sobre astronomia, sobre aeronáutica, veículos aeroespaciais, ISS, etc, etc, fiz toda a análise, está disponível no canal naquele momento e cheguei à conclusão que eu vi um objeto que eu não consegui definir o que é. Aquela bola branca com a luz diferente, muito intensa, mas muito branca a luz. É estranho até falar isso. E aquele brilho, aquela bola ali, relativamente próximo. E não emitia som e não sei o que danado era. E depois, ainda no mesmo dia, que viu aquele objeto que apareceu do nada, foi deslizando, um movimento muito suave, muito diferente, e desapareceu por trás das nuvens, tá? Então, assim,
Mas eu não precisei ver para acreditar, porque eu já tinha essa compreensão. Tá? Então nós estamos cercados de seres aí, e os ultraterrestres estão aí, são terráqueos. Estão aqui do nosso lado. Eu não posso não estar vendo aqui agora, nem você também, mas eu sei que vão ter consciências que vão estar aqui. Tá? Então, seguindo, nós vamos agora para a ideia das confederações. O que é isso? Certas civilizações, quando atingirem certos níveis de maturidade, elas recebem o convite, passam a fazer contato com outras civilizações que já têm contato entre si. É um verdadeiro Star Wars, é um verdadeiro Star Trek da vida que a gente vê na ficção. Tudo indica que a vida não vai ser tão diferente daquilo. São civilizações que já têm capacidade tecnológica para viagens interdimensionais e interespaciais. Elas, tendo contato, depois de um bom tempo, vai existir uma relação, nem que seja de existência da outra, ou de respeito, ou até de comparativismo. Tá? E, com certeza, com crescimento e desenvolvimento, mais civilizações vão se juntando e certos grupos são formados aí fora. E o que existem muitos relatos é que o planeta Terra está passando por um processo de, vamos dizer assim, de regeneração, de cagadas que aconteceram lá atrás. É como se certos convites, ou é como se no planeta Terra lá atrás o ser humano tivesse tido uma visita não tão bem autorizada, ou seja, não da maneira ideal, e isso gerou até um colapso da nossa civilização. E no momento que outras civilizações ficaram cientes disso, e não só cientes, mas também responsáveis, certamente por muita coisa que ocorreu aqui, passou-se a gerir uma restrição em relação a essa ostensividade toda. E outra, esses povos, não é que eles são legaizinhos, amiguinhos, e gostam dos humanos. Lembra que a gente já conversamos sobre a nossa origem? Talvez certos grupos não sejam amigos, sejam nós mesmos. Sejam nossa família. Sejam da onde viemos. Tá? E isso aqui seja só mais uma fase, mais um experimento. Então estamos aqui nesse processo e o que a própria espiritualidade coloca, diversas vertentes, diversos relatos, é que o momento está cada vez mais próximo do ser humano ter essa consciência global, geral, oficial. A compreensão vai ser na lata, literal ali, material, de que realmente não estamos sozinhos no universo. Tá? Chico Xavier é um que falava muito sobre isso. Ele, inclusive, fala dos relatos. Ele mostra relatos de contatos que ele teve. Amistoso e não amistoso. Isso é muito interessante, vindo de Chico Xavier. E se aqui existem organizações sociais, imagina lá fora, com esse infinito aí de planetas e de astros. Não poderia ser diferente. Tá? Então, de todas as minhas percepções, eu vejo hoje dessa seguinte maneira. O intercâmbio sideral existe, consciência de outros locais estão vindo para a experiência humana, para ajudar nessa transformação, nessa evolução da raça humana. Então, outros povos estão vindo para cá para ajudar nesse processo. Da mesma forma como estamos indo para outros locais, esse intercâmbio existe. Tá? Existe a presença física de seres aqui, existe. De outras dimensões, existe. Mas realmente existe um certo nível de quarentena e vimos ao longo da história certas funções para isso. Tá? Cada vez mais se torna mais ostensiva a presença, né, de outros seres passando por aqui. Nós precisamos reencontrar a nossa história e isso a Academia Universalista ela tenta promover esse reflexo. E eu acredito que não falta muito para começarmos a adentrar aí a nova realidade de estarmos convivendo com outras civilizações, tá? E eu diria que hoje espiritualidade e ufologia elas estão caminhando juntas, por quê? Porque elas viram que elas são a mesma coisa, não há diferença, tá? Então hoje você pode muito bem conversar com um ser de um outro lugar através de sua percepção ultradimensional. Ele não precisa vir aqui fisicamente, que às vezes até demanda muito recurso, ou até às vezes é impossível, mas você não quer dizer que você não consiga lidar
com essa existência, com essa realidade de estarmos coexistindo com outros seres aí, com outras consciências, em todo o planeta, em todo o cosmos, em toda a galáxia, em tudo, tá? Então, é assim que eu vejo a quarentena. E além disso, existe a quarentena, vamos dizer assim, humana, que é aquela que é implicada em se abafar esse assunto, porque isso gera um despertar espiritual, um despertar filosófico, e que vai de contra a essa estrutura de controle social. Mas o povo está acordando, o povo está se despertando, ou seja, o povo está amadurecendo e estamos sendo observados o tempo todo. E no momento que a gente atingir aquele patamarzinho crítico, tenha certeza que não terá mais volta, né? E aí sim estaremos coexistindo com outras civilizações e, enfim, será que estaremos nessa encarnação aqui para ver isso? Seria surreal, hein? Mas quem sabe? Então, essas são as minhas reflexões sobre a nossa quarentena cósmica e de se entender o porquê é tão difícil perceber, né, outros seres, mas eles estão aí a todo momento, à nossa volta, seja ultraterrestre, seja espírito, seja como você quiser chamar, ET, alien, mas enfim, são simplesmente consciências que estão aí em todos os lugares. E nós somos ETs também, nós já estamos invadindo Marte, já estamos invadindo vários planetas do sistema solar. Então, no final, tudo é ET, né? Então, gente, estamos chegando mais ao final aqui da nossa segunda aula, do último nível aqui do caminho social, tá? Eu queria dizer que a viagem do conhecimento continua e principalmente agradecer o carinho de todos vocês, agradecer a motivação, tá? E peço o seu comentário, não só no YouTube, como no site também. Participe, se engaje aqui na iniciativa. A iniciativa aqui não é de cunho comercial. Aqui a gente não ganha dinheiro com nada. Na verdade, a gente quer fazer levar um pouco de reflexão para as pessoas, que isso é sempre muito bom e faz parte desse processo da construção aí do nosso amadurecimento. Beleza? A viagem do conhecimento continua. Em breve, próxima aula. Espero vocês aqui na Academia Universalista, lá no Ciência Universalista, lá no Telegram, no WhatsApp, aqui na Terra. Fechou? Tamo juntos, viu? Gente, fiquem com Deus, fiquem com o universo, fiquem com quem vocês quiserem, mas como eu sempre, humildemente, sinceramente desejo, eu desejo que vocês fiquem em paz. Tá bom? Grande abraço, tudo de bom e até breve. Tchau, tchau.